Oi, terceiro ano! Voltei. Eu sei que eu demorei, mas eu tava corrigindo as atividades de vocês. E eu quero, parabenizar. Muito texto legal, muita coisa boa escrita, tá? Mas nós temos que corrigir algumas falhas que ficaram. Eu não quero que vocês cheguem lá no quarto ano com algumas falhas que a gente pode tirar agora, já nesse momento. Por exemplo, textos sensacionais que não tinham parágrafo nem letra maiúscula. Precisa, gente. Outra coisa, título. Tudo não tem um nome? Eu tenho meu nome, você tem o seu nome, seu vizinho tem o nome dele. Isso aqui tem um nome, isso aqui tem um nome. O texto é a mesma coisa, ele tem um nome. A gente chama o nome do texto de título. E qual é o título do texto? Você vai falar o título do seu texto. O autor que escreveu o texto dele, com certeza já colocou o título no texto dele. Um livro tem um nome, é o título do livro, tá? Então, a tia Kelly vai ajudar vocês nisso, nessa aulinha que a gente vai fazer agora aqui, tá bom? Prestem muita atenção no que eu vou passar para vocês agora. Quem não é meu aluno, aproveita e presta atenção também. Eu não tenho régua grande, então eu não marquei as linhas, mas eu marquei a margem. Então, nosso caderno vai ser isso aqui. Essa parte aqui a gente não escreve, porque é a parte da margem, onde fica o aspiral do caderno, onde o caderno brochura é colado. Ali a gente não escreve, tá? Aqui eu escrevo bem no cantinho, quando não é parágrafo. Mas quando é parágrafo, usa 2 dedinhos, põe um pontinho e começa a escrever. E lembre-se, todo parágrafo começa com letra maiúscula. Não importa se é nome próprio, se é substantivo próprio, se é substantivo comum, não importa. Começa com letra maiúscula. Parágrafo, letra maiúscula. Mas nós não vamos começar pelo parágrafo, nós vamos começar pelo título. E eu vou começar por uma história de um escritor. Então ele já tem um dono, esse texto. Então a gente vai colocar o título do texto, depois a gente vai colocar o nome do escritor. Vou colocar o nome do escritor aqui embaixo, tá bom? Vamos lá. O título do texto chama Bruxas Não Existem. Para colocar o título do texto, o que eu faço? Eu vejo mais ou menos o meio da minha folha e o tamanho do título. Então, acho que Bruxas Não Existem cabe mais ou menos aqui. Vamos lá. Bruxas não existem. Ó. Opa. Não existem. Agora, eu vou começar agora o meu texto, meu não, né, desse autor, com o parágrafo e a letra maiúscula. Pulo uma linha para ficar um texto limpo. Limpo quer dizer, para não ficar tudo misturado. Pulo uma linha, vou colocar um X aqui, faz de conta que foi a linha que eu pulei. E aí eu vou começar. Ele fala que quando ele era garoto, ele acreditava em bruxas. Então, ó, 2 dedinhos, parágrafo, letra maiúscula. Então, começa aqui a escrever. Quando a tia vai usar a letra bastão. Para quem tem dificuldade ainda com a letra cursiva, tá? Quando eu
criança quando eu era criança, ele vai continuar contando, mas ó, ele dá uma pausa. Quando eu era criança, o que acontecia quando ele era criança? Vírgula. Acreditava em bruxas. Esse A não é maiúsculo não, viu? Ele é pequeno. Acreditava. Olha só, não é parágrafo, então eu encosto aqui, ó, na margem. Acreditava em bruxas. Aí ele fala o que ele achava que eram as bruxas, né? Então ele põe vírgula. O que ele achava que eram as bruxas? As mulheres malvadas. Mulheres malvadas. Mulheres malvadas que passavam o tempo maquinando coisas perversas. Que Ih, não vai caber. Por isso que eu preciso saber dividir sílaba, hein? Preciso saber dividir, porque ó, no caderno, na hora da divisão, eu tenho que dividir certinho. Então, ó, passavam. Não é passavam, não. É passavam. Que passavam o tempo fazendo o que eu falei? Passavam o tempo todo maquinando, ou seja, pensando coisas perversas. Ó lá, tem que separar de novo. Perversas. Vocês estão vendo que eu estou encostando aqui? Aqui eu posso encostar, porque essas daqui não são parágrafo. O parágrafo tá aqui, ó. Quando ele começou. Agora eu só vou ter outro parágrafo quando tiver um ponto final. E se esse ponto final não for ponto final, na mesma linha. Porque às vezes é ponto final, aí na mesma linha. Mas aí se for ponto final, aí se for na outra linha, é ponto final na outra linha. Parágrafo, letra maiúscula. Passavam maquinando coisas perversas. Ponto final. Aí, na mesma linha, ele fala assim, que na rua deles tinha a Ana Custódio, e que essa Ana Custódio era uma velha solteirona, e que eles achavam que ela era uma bruxa. Coitada da Ana Custódio, né? Então, coloca aqui, ó, parágrafo na mesma linha. Desculpa, gente, ponto final na mesma linha. Então, se o ponto final é na mesma linha, como eu pus o ponto final na mesma linha, letra maiúscula, ponto final na mesma linha. Como
ponto final de novo. Aí, nesse ponto final, a gente vai fazer o que agora? A gente vai parar um parágrafo. Porque ele vai começar a contar uma outra parte da história. Então, ó, 2 dedinhos, parágrafo. Era muito feia. Era muito feia. Aí ele fala assim, eu vou colocar pontinhos aqui porque continua a história. Aí tem uma parte que ele fala assim, tinha até verruga. Tinha até verruga. E, ó, pode ver que esse E, ele é encostadinho aqui, porque não é parágrafo. E, nariz, comprido. E, nariz comprido. Aí vou colocar aqui entre parênteses. A verruga era no queixo. Quando eu quero falar alguma coisa, explicar alguma coisa que tá fora do contexto, eu uso o quê? Os parênteses, tá? Então, ó, aqui é parágrafo, aqui é parágrafo. Eu não posso esquecer dos parágrafos, gente, de jeito nenhum. Eu não posso esquecer das vírgulas. Eu não posso esquecer do ponto final. Eu não posso esquecer das reticências, quando tem reticências, quando continua uma fala, tá? Ponto final. Aí aqui, parágrafo de novo. 2 dedinhos, parágrafo. 2 dedinhos, parágrafo. Nossa diversão era incomodá-la. Nossa diversão era incomodá-la. Tadinha, né? Eles chamavam ela de bruxa, bruxa, bruxa. Ponto final. Não vou colocar o texto inteiro, que é muito grande. Agora eu vou colocar o nome do escritor do texto. O escritor do texto é o Moacir, com Y, Moacir
Cilar. Moacir Cilar. Então, gente, até levantar o óculos. Olha só. Coisas que vocês não podem esquecer no texto quando vocês forem criar o texto de vocês. O texto precisa ter título, começo, meio e fim, tá? Então tem começo, tem meio, tem fim. Parágrafo, pelo amor de Jesus Cristo, parágrafo, gente, vamos colocar parágrafo. Então, ó, parágrafo. Quando eu era criança, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas como a solteirona Ana Custódio. Ponto final. Ponto final. Parágrafo. Era muito feia, tinha até verruga e nariz comprido. Aí, ó, entre parênteses, a verruga era no queixo. Ela não devia ser muito bonita mesmo, não. Nossa diversão era incomodá-la. Moacir Cilar. Olha só, aqui tem a nossa curiosidade, que é ponto final na mesma linha. Por que, tia Kelly? Porque ele não muda de assunto. É ponto final, ele continua no mesmo assunto, mas ele precisa pôr um ponto final nessa ideia e continuar na outra ideia. Entenderam? Aqui não. Aqui ele já muda de assunto. Ele já começa no meio da história, indo para o meio da história. Aqui ele já vai para o final da história. Então, não se esqueçam do parágrafo. Parágrafo, letra maiúscula. Parágrafo, letra maiúscula. Parágrafo, letra maiúscula. Promete pra tia que não vai esquecer? Parágrafo, letra maiúscula. 2 dedinhos. Parágrafo, letra maiúscula. Eu quero ver nesse kit que tá indo agora os textos com parágrafo, letra maiúscula. Parágrafo, letra maiúscula. Então, ó. Parágrafo, 2 dedinhos da margem. Parágrafo, 2 dedinhos da margem. Parágrafo, 2 dedinhos da margem. Sempre com letra maiúscula? Sim, sempre com letra maiúscula. Ai, tia Kelly, e aqui? Aqui não tem parágrafo, ponto final. Ponto final, acabou. Ponto final, acabou. Continua na mesma linha, letra maiúscula. Ponto final, na mesma linha, letra maiúscula. Ponto final, na mesma linha, letra maiúscula. Se eu colocar um ponto final, eu tenho que começar com letra maiúscula. Seja na mesma linha, seja num parágrafo. Eu quero só ver as produções de vocês do próximo kit. Tá combinado, né? Ó. Combinadíssimo, viu? Tô esperando as produções.